Marvel Television's Wonder Man, an 8-episode series, now streaming on Disney+. A superhero remake, not exactly what we'd expect from an Oscar-winning director. Action! Simon Williams, audition for Wonder Man. I'm gonna need you to sign this, assuming you don't have superpowers. I'll never work again if anyone found out. My lips are sealed. Marvel Television's Wonder Man. All 8 episodes now streaming, only on Disney+. Você está ouvindo o História FM. Estado Livre do Congo. Esse é o tema de hoje do História FM. Um tema bastante pesado, um tema que eu tô há anos querendo fazer e, bom, finalmente tá aqui o tema. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu trouxe aqui conosco de novo o professor Evander Rutieri da Silva, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Evander, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Bem, olá ouvintes do História FM. Quero começar agradecendo imensamente ao Iclis pelo convite para voltar aqui pro podcast. Me chamo Evander Rutieri da Silva, eu sou professor de História da África na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA de Foz do Iguaçu. Sou doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente estou fazendo um pós-doutorado na Universidade de Potsdam, na Alemanha, e pesquiso História da África, principalmente História da África do Sul, literatura e colonialismo, que são temas que têm aparecido bastante nas minhas pesquisas nos últimos anos. Então é isso, gente. Vamos conhecer mais um pouco desse episódio grotesco da história contemporânea, depois que eu dar um recado para vocês. Pessoal, antes de falar para vocês dos nossos novos apoiadores, eu preciso dar um recado muito importante e eu peço que vocês não pulem esses comerciais, por favor. E é o seguinte, esse recado é principalmente para aqueles de vocês que ouvem o História FM no YouTube Music. Eu posto os episódios do História FM na plataforma do Spotify, e o Spotify for Podcasters, que é a plataforma, ele envia para as plataformas, não só o próprio Spotify, mas outras, incluindo o YouTube Music. O problema é que o YouTube Music tem uma coisa que eu não consegui resolver, já procurei tutorial, já tentei uns macetes ali no YouTube Studio e não dá certo, e eu não sei como resolver isso, que é o quê? O episódio vai pro ar no YouTube, no horário programado, mas depois de 1 hora ou algumas horas no ar, o YouTube muda o status daquele episódio de público para privado, e ele para de aparecer para as pessoas. E nem sempre eu me lembro que ele faz isso. Chega segunda-feira, eu tô cheio de trabalho para fazer, às vezes eu já tô adiantando as coisas do próximo episódio, ou então eu tô trabalhando num outro projeto meu, e aí só quando alguém me avisa no Instagram, não tá no YouTube, aqui eu lembro, aí eu preciso ir lá, entrar na minha conta, no YouTube Studio, mudar manualmente o negócio. É uma situação muito chata, como eu disse, eu já tentei resolver, não consegui. Então, se você é ouvinte do História FM pelo YouTube Music, e você tá estranhando esses atrasos, esse é o motivo, ok? Então, pra ficar de olho se tem episódio novo ou não, a minha sugestão seria você seguir o meu perfil no Instagram, @IclisRodrigues, porque eu sempre posto lá na segunda-feira quando sai episódio novo. Se tá postado lá e não tá no YouTube Music, é porque deu esse problema, mas provavelmente no decorrer da semana, se possível no mesmo dia, eu resolvo. E se você puder até comentar, olha, não tá lá no YouTube ainda, eu já resolvo o mais rápido possível, beleza? Então, peço desculpas a vocês, mas infelizmente é um problema que eu não consigo resolver. Já procurei tutorial, já procurei... Os tutoriais que eu acho nunca são desse problema, é sempre outra coisa, porque nem o Google acha direito o problema que eu tô procurando resolver, né? Mas é isso, gente. Então, muito obrigado por terem paciência de lidar com esse nosso problema técnico, e muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho, né, em apoia.se/RubrigaHistória, porque é graças a vocês que eu posso continuar esse programa. Como eu disse, nós perdemos mais apoiadores do que ganhamos nesses últimos 2 meses, mas eu espero poder contar com a sua ajuda pra gente recuperar a nossa base. Com apenas R$2 por mês você já ajuda esse programa, é menos que um preço de um miojo por mês. No fim do ano dá R$24, que é o preço de um x-salada, até menos. Então, se couber no seu orçamento, considere colaborar com a gente, beleza? Nossos novos apoiadores e apoiadoras são Lucas Calandino, a Cássia de Oliveira, Igor Guimarães, Ana Luíse e Gabriel de Oliveira. Muito obrigado, pessoal. Se não fosse vocês, nada disso aqui estaria acontecendo. E se você quer nos apoiar, acesse apoia.se/RubrigaHistória. O link tá aqui embaixo na descrição. E nossa chave Pix é leituraobrigatória@gmail.com. Sem recompensas, mas é uma opção de ajuda também.
palavra Congo tem várias aplicações, então vamos evitar confusão. Ela provavelmente significa encontro e tem origem no idioma Congo, do reino do Congo, do povo de mesmo nome. A nomenclatura do reino fez com que, em 1483, o navegador português Diogo Cão batizasse o rio que desemboca no Atlântico de Rio Congo, o mais profundo e o segundo maior rio em vazão do mundo. Bom, como eu falei na introdução, essa foi uma das maiores atrocidades da história contemporânea e tal, mas pra gente entrar nessa história do Estado Livre do Congo e tal, eu queria entender melhor sobre a região e sobre os habitantes antes da presença dos belgas por ali, né? Antes da chegada europeia, quem eram os povos originários da região que hoje a gente conhece como Congo, como eles se organizavam política, social e economicamente, e de que maneira, claro, né, a geografia do território, os rios, as florestas, o clima influenciavam essas formas de vida, levando em conta que essa ideia de um Congo que a gente tem hoje vem muito desse recorte geográfico que os europeus impõem na África, né? Então, como é que eram os povos que viviam ali? Bem, a região que hoje nós conhecemos como Congo, né, e nesse caso especificamente a República Democrática do Congo, tem essa designação em grande medida como uma referência ao Rio Congo, que é o segundo maior rio por extensão no continente africano, ele fica atrás apenas do Rio Nilo, e que também é o terceiro maior rio em volume no mundo, né, ele só perde para o Rio Amazonas e para o Rio Ganges. E eu menciono isso porque o Rio Congo é um dos elementos geográficos mais importantes dessa região da África Central e que foi extremamente importante para muitas sociedades, para muitas civilizações que se estabeleceram nessa região ao longo do tempo. A área da bacia hidrográfica do Congo, ela cobre uma extensão de cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, é uma das maiores do mundo, que tem as suas nascentes numa região montanhosa, de planaltos no interior da África Central, que é uma região repleta de grandes lagos e de fontes hídricas, e deságua no Oceano Atlântico, né? Então o Rio Congo e os seus afluentes, eles atravessam um território gigantesco, que se distribui hoje, né, entre diversos países da África Central Ocidental, incluindo a República Democrática do Congo, que é o antigo Congo belga, que é o antigo Estado Livre do Congo, né? Em termos climáticos, essa é uma região de clima tropical, equatorial, atravessada por uma grande área de florestas tropicais que acompanham a bacia hidrográfica do Rio Congo. As florestas do Congo, elas são muito conhecidas por causa da sua biodiversidade, né? Tem várias espécies raras, várias espécies endêmicas dessa região, e ao longo do tempo foi muito conhecida por causa da presença de animais de grande porte, especialmente hipopótamos e elefantes, né? Isso se conecta, claro, com a questão do marfim, que vai ser bastante importante quando a gente pensa nas economias coloniais dessa região, né? Mas essa é uma região que também tem presença humana em períodos muito remotos. Existem vestígios de presença humana há quase 100 mil anos atrás, e os historiadores, os arqueólogos, os linguistas têm mapeado muitas dessas histórias do Congo, muitas dessas histórias da África Central antes da presença europeia, né? Nós sabemos, por exemplo, que já tinha uma presença de populações Batua nessa região. Os Batua ficaram conhecidos pejorativamente como pigmeus, e tem estimativas antropológicas de presença, né, de ancestrais Batua há mais ou menos 60 mil anos atrás. Mais tarde, ao longo dos últimos 2.000 anos, essa região também foi o destino das ondas migratórias de povos de língua e cultura bantu, que estabeleceram aí diversas sociedades, diversas civilizações. Já no século V da Era Comum, né, da nossa era,
os arqueólogos localizaram a presença desses ancestrais Bantu nas margens do rio Lualaba, nas proximidades do lago Upemba, uma região onde mais tarde, no século XV, ganhou forma um poderoso reino africano que ficou conhecido como o Reino do Luba. Já ao sul do Congo, né, nas fronteiras com Angola, né, onde hoje ficam as fronteiras com Angola, também ganhou forma o antigo Congo, o antigo Reino do Congo, no final do século XIV, começo do século XV, que foi um grande centro de poder político, um grande reino africano, com uma esfera bastante ampla de influência política, de influência cultural. Já no século XVII surge um outro centro militar e político que estendeu sua influência sobre uma região muito vasta no Congo e Angola, na região do Baixo Kassai, que foi o Reino Lunda e que existiu politicamente até o final do século XIX. Um outro reino importante dessa região foi o Reino Cuba, que existiu também nesse mesmo período, entre os séculos XVII e o século XIX, na região do sul do Congo. Mas o importante é que muitos desses reinos, dessas sociedades africanas estavam localizadas em regiões estratégicas no comércio com o litoral, seja o litoral atlântico de um lado, né, ou a costa índica do outro lado. O historiador congolês Henrique Mbokolo chama algumas dessas populações de povos da água ou gentes da água, porque viviam da exploração intensiva dos múltiplos recursos do rio Congo e dos seus afluentes, e que desde o século XV muitos desses povos já estavam envolvidos no comércio de marfim, no comércio de cera e em alguns casos também envolvidos no tráfico de escravizados, né, o que acabava resultando na circulação de diversos produtos nessa região, como, por exemplo, espingardas, tecidos, madeiras, objetos metálicos, objetos de luxo, produtos artesanais, né? A África Central é uma região que vai ser impactada pelo tráfico de escravizados, tanto no lado atlântico, no lado ocidental, onde você tem um impacto mais direto da escravidão mercantil promovida pelos europeus a partir do século XV, a partir do século XVI, mas também no lado oriental, onde você tem alguns impactos das outras rotas de escravidão, da escravidão islâmica, da escravidão nas rotas índicas, que eram promovidas por comerciantes árabes, por suahilis. E, para muitos dos povos que viviam nessa região, né, os rios como o Congo e os seus afluentes tinham um papel muito importante, não apenas para a agricultura, não apenas para a pesca, mas também por causa da mobilidade, né, e desse efeito de conexão com o litoral. E por fim, eu acho importante também frisar que até hoje essa é uma região marcada fortemente pela pluralidade linguística e cultural, muito sintomático desses processos de ocupação populacional ao longo do tempo. Só para a gente ter uma ideia, hoje na República Democrática do Congo existem aproximadamente 250 grupos étnico-linguísticos que são reconhecidos. E isso é, novamente, bastante sintomático das diferentes ondas populacionais e migratórias que se estabeleceram nessa região, na África Central, ao longo do tempo. É uma região com uma presença muito antiga de populações de língua e cultura Luba, Bakongo, Lunda, Kioko, Tetela, Yaka, além de outros grupos que até hoje são mais marginalizados, como os povos Batua. E eu estava falando das questões geográficas ali na outra questão, porque parte fundamental da dominação belga do Congo tinha como pano de fundo interesses em determinados recursos naturais. Como é que se deu a chegada dos belgas ao território que viria a ser chamado de Estado Livre do Congo? Você pode falar um pouco sobre as narrativas que foram usadas, talvez, para justificar essa presença? E quais eram os principais interesses econômicos e estratégicos por trás da ocupação, enfim?
Bem, a presença belga nesse território, que mais tarde nós conheceríamos como Estado Livre do Congo, ela faz parte de um contexto muito maior, uma história global do colonialismo e das invasões europeias na África e também na Ásia. Já havia uma presença de europeus no litoral da África Central Ocidental desde o século XV, desde o século XVI, especialmente no contexto do tráfico de escravizados, do comércio de marfim, mas sobretudo no tráfico de escravizados. E é importante a gente olhar para o mapa e lembrar que o Congo é muito próximo de Angola, que foi um dos principais pontos, né, de tráfico de escravizados. Mas a partir do século XIX, né, do comecinho do século XIX, a gente tem um outro momento na história global do colonialismo e que foi marcado por uma presença europeia cada vez mais interiorizada no continente africano. Esse movimento começa gradativamente na primeira metade do século XIX, sobretudo por causa de missionários e exploradores europeus que viajavam para o continente africano, em alguns casos com interesses religiosos, como era o caso dos missionários, em outros casos com interesses comerciais ou científicos, né, que era o caso dos exploradores. E esses grupos geralmente adentravam os interiores do continente africano seguindo o curso dos rios. E é nesse movimento que o rio Congo passa a ter uma importância renovada, né, como uma porta de entrada para comerciantes, para exploradores, para cientistas, para missionários europeus que tinham a África Central, a África Ocidental como seu destino principal. E também é importante lembrar que muitas dessas expedições, especialmente as expedições de exploradores, né, de geógrafos, tinha como objetivo encontrar as nascentes desses rios, né, do rio Congo, do rio Níger, do rio Nilo. E ao longo desse percurso, esses exploradores iam mapeando os interiores da África, identificando as suas riquezas naturais, identificando as rotas comerciais, identificando as autoridades locais, né, as autoridades africanas. Esse período, né, o século XIX, o começo do século XIX, também coincide com um momento muito marcado pelas campanhas abolicionistas e com a proibição do tráfico, sobretudo no mundo atlântico. E esse discurso, digamos assim, humanitarista, era frequentemente mobilizado por esses agentes europeus, sobretudo os missionários, mas também os exploradores, para justificar a presença europeia na África, né? Uma coisa muito paternalista, né? De proteger os africanos dos males da escravidão, regenerar suas almas e os seus corpos por meio da religião cristã, por meio dos valores ocidentais, por meio das culturas europeias. Muitos desses viajantes, quando voltavam para a Europa, publicavam os relatos das suas viagens. E eram essas narrativas, né, esses relatos de viajantes, de exploradores, de missionários, que começaram a reforçar uma série de discursos, de representações e de ideias bastante preconcebidas sobre o continente africano, idealizando a África, e aqui especificamente a África Central, né? A África como um continente repleto de oportunidades de aventura e enriquecimento para os exploradores europeus, marcada por uma natureza exuberante e cheia de recursos naturais para serem explorados, porém habitado por seres humanos incompreensíveis. Muitos desses discursos também lançavam mão daquilo que a Anne McClintock vai chamar de mito das terras vazias, né? Ou seja, a ideia de que os interiores da África estariam repletos de territórios desabitados, apenas aguardando a ocupação europeia, né? Hoje nós sabemos que essas narrativas elas eram carregadas de eurocentrismo,
eurocentrismo, carregadas de racismo e eram frequentemente mobilizadas para legitimar publicamente os projetos de colonização, né? Para botar a ideia colonial na opinião pública. Então, a Bacia do Congo vai então atrair europeus para a África Central ao longo do século XIX, principalmente britânicos, franceses, portugueses, belgas, muito interessados na exploração dos recursos naturais nessa região, como por exemplo o marfim e mais tarde, já no final do século XIX, a borracha, muito interessados em estabelecer acordos ou tratados com as autoridades africanas na região, acordos de comércio, proteção, amizade, que eram termos usados nesses documentos, né, para garantir a circulação de agentes europeus, para garantir a presença europeia, e interessados também em controlar a mão de obra necessária para a exploração desses recursos naturais, né, especialmente do marfim e da borracha. Então é nesse contexto de intensificação dos interesses coloniais que os belgas chegam até esse território que, em questão de poucos anos, viria a ser conhecido como Estado Livre do Congo, né? A Bélgica era um país relativamente jovem, né? A independência da Bélgica acontece em 1831 e a opinião pública na Bélgica, de um modo geral, não era muito favorável a projetos coloniais. Era pouco interessada, por exemplo, em projetos de imigração, mas haviam grupos e indivíduos que estavam ativamente interessados em estabelecer um império ultramarino, especialmente o rei da Bélgica, o Leopoldo II, que desde muito jovem tinha planos coloniais, e a África Central acabou sendo o alvo principal dos seus projetos pessoais de colonização, entre outros motivos por causa de uma rede de colaboradores, incluindo militares, exploradores, banqueiros, que também estavam interessados na exploração colonial, usando a máscara, né, o discurso da filantropia e dos valores civilizatórios. Você tá curtindo o carnaval ou você é do tipo que prefere ficar em casa que nem eu? Bom, independente de qual você é, a Insider é ideal para os dois tipos de pessoa. E por quê? Principalmente pela tecnologia de dissipação de calor das Tech T-Shirts. Se você tá no sol, no meio do bloquinho, você vai sofrer menos com o calor usando Tech T-Shirts, mas se você estiver em casa, no ventilador, passando calor, o problema é o mesmo e a solução também é a mesma. E se você usar o meu cupom HistóriaFM tudo junto, você ganha 10% de desconto se for cliente recorrente, 20% de desconto se for cliente novo, soma esses descontos com os descontos que tem no site da Insider e ainda ganha mais 5% de desconto se a compra for via Pix. Então se você tá aí sofrendo no calor, não fica de bobeira e acaba com esse problema logo. O link para acessar o site e ganhar o desconto automaticamente tá aqui na descrição desse episódio, beleza? E agora, vamos de volta pro episódio. Sobre essa coisa que você estava falando de que não havia muito interesse entre os belgas, a questão da colonização e tal, eu acho que eu queria dedicar aqui uma questão para uma coisa que é comum quando as pessoas descobrem isso, elas ficam meio surpresas. Eu fiquei, pelo menos, e sei de outras pessoas que também ficaram, que é quando você descobre que, a princípio, né, o Estado Livre do Congo era uma propriedade particular do rei Leopoldo II, né? Uma colônia privada, digamos assim, e não do Estado belga, né? Tanto que antigamente eu falava, o genocídio do Congo belga, e a gente vai discutir essa questão de genocídio depois, mas enfim. E depois eu descobri que alguns autores não concordam com a tese de genocídio por uma questão de tecnicalidade, mas também que não é o Congo belga, tecnicamente seria Estado Livre do Congo, Congo belga depois. Então, você pode falar um pouco sobre essa questão dos interesses do Leopoldo II ali no Congo e tudo mais, pensando aqui até um pouco na biografia dele, né? Bem, claro, né? O Leopoldo II é uma figura cuja trajetória está diretamente relacionada com a exploração colonial na África Central, né? O Leopoldo II, ele foi rei dos belgas por um período de quase 50 anos, né? Ele reinou entre 1865 até a sua morte em 1909. Como mencionei antes, o Reino da Bélgica
tinha se tornado independente de forma relativamente recente, era e continua sendo uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentarista, muito inspirada nesses valores liberais do século XIX. O Leopoldo foi o segundo rei dos belgas e, ao longo da sua trajetória, ele acumulou uma fortuna pessoal imensa, em grande medida por causa da exploração do trabalho e de recursos naturais no Congo, primeiro na exploração de marfim e depois na exploração de borracha, né? A trajetória, né, a biografia do Leopoldo II, ela coincide e ao mesmo tempo se entrecruza com um momento em que as potências europeias, né, as pequenas e grandes potências europeias, deram início à invasão do continente africano, né, no sentido de estabelecer políticas formais de ocupação, de exploração, de administração e de colonização. Haviam interesses dos franceses pelo norte da África e pela África Ocidental, haviam interesses dos portugueses pela África Meridional, interesses alemães, interesses britânicos pelo livre comércio dos rios e depois pela criação de um império colonial que fosse do Cabo ao Cairo, né, ou seja, do norte ao sul da África. Então, a vida do Leopoldo II, né, a trajetória do Leopoldo II coincide com um momento de disputa colonial, né, de acirramento da disputa colonial, o que fez com que muitos governos europeus abandonassem a estratégia de controle informal de territórios africanos para adotar uma estratégia de domínio efetivo e de anexação formal desses territórios, né? E é nesse momento que a gente localiza a trajetória e os interesses imperialistas do Leopoldo II. Desde os primeiros anos do seu governo, o Leopoldo já mostrava interesse em estabelecer um império colonial, o que vai resultar mais tarde, em questão de poucos anos, na exploração colonial da África Central. E isso ficou muito visível na realização da chamada Conferência Geográfica de Bruxelas, em 1836. Então, lembrando, o Leopoldo assume o trono em 65, 11 anos depois ele convoca essa conferência, que oficialmente ela tinha objetivos humanitários e científicos, né? Ou seja, banir a escravidão e levar a civilização para a África Central. Mas na prática, essa conferência foi um momento em que foram discutidas as bases de operação colonial, tanto do lado Atlântico quanto do lado Índico do continente africano, né? Haviam duas áreas que eram de interesse nesse momento, né? A região de Zanzibar, que fica do lado oriental da África, né? Do lado Índico, e a foz do rio Congo do lado Atlântico, do lado ocidental. Quando essa conferência termina, é criada uma organização, a Associação Internacional Africana, que tinha sede na Bélgica, em Bruxelas, e que tinha como objetivo patrocinar, promover as explorações internacionais. E foi por meio dessa associação que muitos viajantes, muitos exploradores adentraram o continente africano, sobretudo a África Central, para estabelecer contatos com as autoridades locais, com as autoridades africanas e firmar acordos ou tratados de concessão territorial, tratados de comércio, tratados de amizade com muitas aspas, né? Mas é o termo que aparece em muita dessa documentação do século XIX. Então, a Conferência de Bruxelas e a criação dessa Associação Internacional Africana marcam o início oficial da presença belga na África Central, né? E um dos efeitos imediatos dessa conferência foi o recrutamento do explorador Henry Morton Stanley para explorar o Congo em nome do Leopoldo II, né? Uma das vantagens que o Leopoldo tinha nesse momento era uma rede de amigos, de colaboradores, de admiradores que, de uma forma ou de outra, vão contribuir com a legitimação, com a efetivação
motivação das ambições coloniais do Leopoldo II. Em primeiro lugar, o explorador Henry Morton Stanley, que eu mencionei agora há pouco, né? Ele já era uma espécie de celebridade nesse momento, já tinha um histórico de missões pelo interior da África, já tinha uma carreira de viagens pela África Central, pela África Oriental, já era reconhecido também por usar métodos violentos nas suas expedições rumo ao continente africano, mas o Leopoldo também tinha admiradores e apoiadores fora da Bélgica. Tinha apoio de diplomatas e homens de negócios na Inglaterra, tinha apoio de banqueiros na Alemanha, tinha apoio de homens ricos e influentes na França, ou seja, ele era muito bem conectado, né? Alguns poucos anos depois, o Leopoldo também criou uma outra organização, que é a Associação Internacional do Congo, que foi criada em 1882, era apresentada publicamente como uma espécie de organização filantropa, com o objetivo de levar progresso, civilização, cristianismo para a África Central, mas que na prática era uma espécie de empresa multinacional com investimento de capital estrangeiro e que tinha o objetivo de controlar a bacia do Rio Congo, estabelecer um sistema de concessão de terras e explorar os seus recursos econômicos, né? E aqui, mais uma vez, né, a trajetória do Leopoldo II se conecta com esse contexto global do imperialismo do século XIX, né? O uso desses discursos de progresso, civilização, né, não é uma exclusividade do colonialismo belga ou da trajetória do Leopoldo II, né? É uma característica mais geral dos discursos coloniais desse período, né? E esses discursos imaginavam, né, ou idealizavam o colonialismo como essa força benevolente, o que invisibilizava o que o colonialismo era de fato, né? Um processo muito violento de ocupação de territórios, de exploração de mão de obra, de remoções forçadas de populações africanas, de implementação de sistemas de governo colonial, de violências físicas, de violências simbólicas, de genocídios. Do ponto de vista jurídico e político, eu queria entender melhor como é que foi que o Leopoldo II de fato adquiriu o Congo, né? A gente fala muito sobre a partilha da África, por exemplo, e tem um episódio sobre isso no História FM para quem quiser ouvir, mas enfim, é no contexto da partilha da África, é antes, é depois? Como é que o Leopoldo, como esse ente privado, adquire esse território? Bem, o termo partilha da África, né, também conhecido como roedura da África, geralmente é associado à Conferência de Berlim, que, enfim, né, aconteceu entre 1884 e 85, reuniu representantes de países europeus e que tinha como objetivo discutir uma série de questões, entre elas a livre navegação e o comércio nos grandes rios africanos, incluindo o Rio Congo. No final dessa conferência, os representantes europeus assinaram uma espécie de ata que definia, né, a livre navegação dos rios e o princípio de ocupação efetiva, o que significa que um território, né, só seria considerado como uma colônia se os europeus efetivamente ocupassem esse território, né? Então a Conferência de Berlim, ela vai definir as regras do jogo, né? Ela vai definir esses princípios diplomáticos que vão dar forma à partilha da África, né? A roedura da África. Mas como eu mencionei agora há pouco, né, os interesses do Leopoldo II pelo Congo, pela África Central Ocidental já vinham um pouco antes da Conferência de Berlim, né? Entre a década de 70 e 80 do século XIX, o Leopoldo já tinha estabelecido entrepostos comerciais, estações comerciais na Bacia do Congo, em nome da Associação Internacional do Congo, né, que é aquela organização que ele criou. E são essas medidas que vão culminar na criação do Estado Livre do Congo
Congo, que praticamente já tinha o reconhecimento das nações europeias antes mesmo da Conferência de Berlim terminar. E lembremos, né, o Leopoldo II tinha uma rede muito grande de admiradores, de colaboradores que contribuíram direta ou indiretamente para esse reconhecimento. Além disso, né, quando acontece a Conferência de Berlim, o Leopoldo II promete para os outros países europeus que o Estado Livre do Congo seria uma espécie de Estado sem alfândega, né? Ou seja, que haveria o livre comércio para nações estrangeiras, o que interessava muitas das potências reunidas na Conferência de Berlim, especialmente o Reino Unido, a Alemanha, né? O Reino Unido tinha interesses econômicos, tinha interesses comerciais pela África Central, né? Pela Bacia do Congo, que era vista, né, como uma região de acesso ao marfim, mais tarde de acesso à borracha, mas também a outros produtos tropicais, como o óleo de palma. A França também tinha interesses comerciais e econômicos pela África Central. Já no começo da década de 1880, os franceses enviaram uma expedição liderada pelo Pierre de Brazza, né, um explorador italiano, rumo ao norte do Rio Congo para firmar acordos com as autoridades africanas, com as autoridades locais, para garantir o acesso dos franceses ao interior da África Central, né? E mais tarde isso levaria à criação do Congo francês, hoje conhecido como República do Congo ou Congo Brazzaville, né? É importante a gente lembrar que hoje tem dois países, né, com o nome de Congo, né? A República Democrática do Congo, que é o antigo Congo belga, e a República do Congo, que é o antigo Congo francês, né? Portugal também tinha interesses por essa região, especialmente pela foz do Rio Congo, uma zona onde os portugueses já tinham uma circulação muito mais antiga, inclusive já tinham assinado acordos com a Inglaterra, reconhecendo a sua presença nessa região, e os portugueses também tinham interesse pela região da Lunda, que é mais no interior, onde eles já tinham feito acordos com várias autoridades locais, né, com os chefes, com os sobas locais. Então, resumidamente, né, o Estado Livre do Congo, ele começa como um projeto particular do Leopoldo II, administrado a partir de Bruxelas, por militares, por diplomatas, por empresários, por companhias de exploração. A região da África Central como um todo atraía outros governos europeus, né, o Reino Unido, a França, Portugal, que tinham interesses políticos, que tinham interesses comerciais pela bacia do Rio Congo. A Conferência de Berlim não foi apenas o momento em que se definiu o princípio de ocupação efetiva, também foi o momento em que o Estado Livre do Congo foi reconhecido pelos europeus. Em termos jurídicos, esse reconhecimento envolvia também a assinatura de tratados e acordos com as autoridades africanas, né, com os chefes africanos, para garantir a legitimidade da presença europeia, a realização de comércio ou ocupação de terras, mas também acordos e tratados com os outros governos europeus, que esses sim contribuíram para definir as fronteiras do Estado Livre do Congo. Então a gente está falando aqui de um momento em que todo um sistema colonial de administração, de exploração de recursos, de exploração de mão de obra, começa a ser violentamente implementado na África Central. Eu acho que a historiadora Rosana Gonçalves, que tem uma tese de doutorado sobre esse tema, sintetiza muito bem a ideia quando ela afirma que o Estado Livre do Congo ganhou forma não como uma colônia belga, num sentido estrito do termo, mas sim como uma região de exploração de recursos naturais, uma espécie de zona de livre comércio, cuja administração era, obviamente, encabeçada pelo Leopoldo II, que gerenciava a exploração comercial da região, com investimentos dele próprio, mas também com outras fontes privadas, né, e sobretudo pela ação das companhias de comércio e exploração que vão receber do Leopoldo II a concessão para colonizar e explorar partes específicas do território. Então esse momento, né, o finalzinho do século XIX, é um momento
momento em que o Leopoldo estruturou toda uma administração colonial voltada à extração intensiva de recursos, né, do marfim, da borracha, que era operacionalizada por meio de um regime de concessão territorial, né, ou seja, cedendo direitos de exploração para companhias privadas, mas também um processo de militarização desse território, né, da criação de forças policiais para manter a ordem, em especial a Force Publique, que era uma espécie de exército colonial no Estado Livre do Congo, e também um momento marcado pela imposição de formas sistemáticas de exploração de trabalho compulsório, né? Que um momento de profunda violência, de desarticulação e de desarticulação das sociedades africanas naquela região. Quando a gente fala na formação do Estado Livre do Congo, a figura que mais chama atenção é o Leopoldo, né? Mas aqui eu queria focar mais nos próprios congoleses e como eles lidam com essa presença belga no cotidiano, né? Não é incomum a gente encontrar narrativas ou vídeos nas redes sociais tratando o Congo só como um espaço de exploração passiva e tal, mas eu queria saber se houve resistência local, né? Que formas de enfrentamento, de negociação ou talvez até de sabotagem teriam sido praticadas pelos congoleses durante esse período de violência colonial. Eu acho que essa é uma excelente questão e eu acho que isso novamente implica em pensarmos numa história mais complexa do colonialismo e que entende o colonialismo não apenas como um momento de imposição de uma força externa de ocupação, mas também como um contexto que foi marcado por iniciativas e resistências africanas diante da ocupação europeia, diante das invasões coloniais europeias. E tem toda uma historiografia muito bem consolidada desde os anos 60 que tem demonstrado que as sociedades africanas não permaneceram passivas ou imóveis diante da presença europeia e que em diversos momentos essas sociedades questionaram, tensionaram ou ativamente resistiram à invasão colonial, principalmente porque sentiram muito rapidamente a força da violência colonial, a força das remoções forçadas, da imposição de trabalho compulsório, da perda de terras, da imposição de impostos coloniais. Isso aconteceu em todo o continente africano, do norte ao sul. E na região do Estado Livre do Congo e depois no Congo belga, não foi diferente, né? No Congo, a resistência aconteceu em inúmeras vezes e em diversas modalidades, né? Muitas populações no Congo resistiram à violência, principalmente o recrutamento forçado para trabalhar na extração de borracha. Em alguns casos, isso ocorreu por meio do embate direto, né? Ou seja, por meio de revoltas e rebeliões organizadas. Nesse período, entre 1885 e 1905, existem registros de mais de uma dúzia de grupos no Baixo Congo e no Congo Central que se revoltaram, grupos que teoricamente haviam sido subjugados pela administração colonial, como por exemplo os povos Yaka, que combateram eficazmente os europeus durante mais de 10 anos até serem vencidos, derrotados em 1906, ou o caso dos chefes Buja e os Boa, que no final do século XIX se revoltaram contra o trabalho forçado nas plantations de borracha e chegaram a mobilizar mais de 5.000 trabalhadores que fizeram uma espécie de guerrilha com bases profundamente entranhadas nas florestas tropicais. Uma outra rebelião de grande envergadura acontece entre 1905 e 1909 e foi organizada pelo rei dos Lunda, o Mushidi. Essa rebelião deixou os funcionários do Estado Livre do Congo absolutamente estupefatos, porque acreditavam que Mushidi era um chefe colaborador, um chefe subjugado. E um outro fenômeno que aparece nesses episódios de resistência são as alianças entre diferentes povos, entre diferentes comunidades. Em alguns casos, populações que tinham um histórico
histórico de rivalidades, mas que agora se viam desafiados por um inimigo em comum, né? E o caso dos Lunda é um exemplo, novamente, bastante sintomático disso, né? Os Lunda tinham um histórico de inimizade com os povos Chokwe, né? Com os povos Kyoko, mas firmaram uma aliança para lutar contra as tropas do Estado Livre do Congo nessa primeira década do século XX. E é interessante a gente também lembrar que, em alguns casos, essas rebeliões apareciam mesmo dentro das instituições coloniais. E uma situação sintomática disso acontece entre 1895 e 1908 dentro da Force Publique, né? Lembrando, a Force Publique era essa espécie de polícia colonial, exército colonial, que recrutava muitos soldados africanos, que recrutava muitos agentes locais, e nesse período, soldados de origem batetela, que tinham sido recrutados pela Force Publique, se revoltaram e organizaram uma espécie de motim como resposta às punições físicas, como resposta aos salários miseráveis, como uma reação ao comportamento dos seus oficiais europeus, né? Então, esses episódios eles são importantes para mostrar esse campo complexo das resistências e das iniciativas africanas diante do colonialismo, né? Todos esses movimentos, de um modo geral, foram violentamente reprimidos pelas forças coloniais no Congo, pelas forças policiais no Congo, mas eles são importantes porque eles mostram que a situação colonial, né, que o contexto colonial também era permeado por insurgências, também era atravessado por revoltas contra a violência colonial ou contra determinados aspectos da violência colonial, como a exploração do trabalho compulsório. E para finalizar, eu acho também importante lembrar que haviam outras formas de resistências, que são as resistências cotidianas, né, ou as micro-resistências, e que eram tão importantes quanto as revoltas e as rebeliões armadas, como, por exemplo, grupos de sabotagem, povos que buscavam abandonar as suas aldeias e migrar para escapar do recrutamento forçado ou para escapar do pagamento de impostos, táticas que eram mais sutis, mas que eram igualmente importantes enquanto formas de resistir à violência colonial. Apesar da resistência, a gente sabe que o Congo foi uma fonte muito lucrativa para Leopoldo II, principalmente por conta desses recursos valiosos que existiam lá, e muitos existem até hoje, né? Então você pode nos detalhar como era na prática o dia a dia de trabalho no Congo, principalmente nos sistemas de extração de borracha e marfim, e de que maneira a violência e as punições estruturavam esse modelo econômico? Sim, claro, porque uma das características do mundo colonial, né, e isso tanto no Congo quanto em outros territórios coloniais, era a exploração da mão de obra nativa, né, nesse caso da mão de obra africana, por meio de um regime de trabalho compulsório, né, por meio da imposição de um regime de trabalho forçado. O marfim e mais tarde a borracha, né, eram os principais produtos que interessavam aos europeus, né, como mencionamos antes, né. O marfim era um produto amplamente cobiçado, e desde a metade do século XIX o comércio de marfim na África vai crescer exponencialmente. O marfim, durante um período, vai ser o produto mais valioso na floresta equatorial, e que tinha como destino final as rotas orientais na costa índica, que eram controladas por suahilis e árabes, e também os mercados europeus e estadunidenses. Já a borracha vai se tornar o principal produto de exploração no Congo no finalzinho do século XIX.
principalmente a partir da década de 1890, em grande medida por causa de uma demanda criada pela própria Revolução Industrial, né? É borracha para a produção de pneus, para bicicletas, para outros veículos, né? Borracha extraída na África, mas para exportação, né? Essa prática de extrair o látex, ela já era conhecida entre as populações locais na África Central, ela era utilizada em pequena escala pelos africanos, principalmente para a produção de utensílios domésticos, para a produção de lanças, mas com a presença europeia, essa extração se intensifica exponencialmente com o objetivo de coletar borracha para exportação. A borracha ela era extraída de pelo menos 2 tipos de vegetação, do tronco de um tipo de árvore, mas também de algumas plantas trepadeiras na savana ou nas zonas silvestres. Depois da extração, o preparo da borracha era feito de modo bastante rudimentar por meio de um processo de coagulação. As mãos que extraíam a borracha eram, evidentemente, mãos africanas, né? Estamos falando aqui de milhares de trabalhadores que eram cooptados ou forçados a trabalhar para agentes europeus e principalmente para as companhias de exploração, né? Que eram, novamente lembrando, empresas privadas que recebiam a concessão do Leopoldo II para poder explorar determinados setores econômicos ou determinadas regiões do Estado Livre do Congo. Então aqui a gente está falando de trabalhadores de origem Bakongo, de origem Luba, de origem Lunda, de origem Tetela, principalmente de populações que habitavam as regiões de extração de borracha e que foram submetidas ao uso sistemático da violência, do uso de punições físicas, principalmente o uso do chicote, de ameaças constantes, inclusive do sequestro de mulheres e crianças para pressionar esses trabalhadores a entregar, né, a cota de borracha exigida. No caso do Estado Livre do Congo, acho também importante lembrar, os trabalhadores africanos eram obrigados a trabalhar não apenas na extração de borracha, mas também em outras obras públicas, como por exemplo nas ferrovias, na construção de ferrovias, né? O trabalho servia como forma de pagamento de impostos coloniais. As aldeias recebiam cotas obrigatórias de borracha que precisavam entregar periodicamente. Não cumprir a cota implicava em punições coletivas, como por exemplo pela mutilação de membros, né, a mutilação das mãos. As companhias de exploração também frequentemente cooptavam os chefes africanos, cooptavam as autoridades tradicionais, transformando eles em intermediários nesse sistema colonial, né? Os chefes eram coagidos ou pressionados a organizar a coleta da borracha e mobilizar ou fornecer trabalhadores, né? Esses chefes eles também ficavam à mercê das autoridades coloniais, né, que podiam remover os chefes africanos e substituí-los por outros mais obedientes, e acho que tudo isso mostra um pouco dessa perversidade do contexto colonial e do modo como que ele vai se enraizar nas relações sociais e nas relações de poder em nível local, né, no nível das aldeias da onde vinham esses trabalhadores, né? Então veja, por um lado, a administração belga do Estado Livre do Congo se engajava publicamente nas campanhas anti-escravistas, contrário ao tráfico de escravizados, mas, por outro lado, é essa mesma administração belga que vai estabelecer toda uma estrutura de exploração de trabalhadores em regime compulsório. Do ponto de vista dos administradores coloniais, o trabalho era visto como uma força de desenvolvimento moral, civilizacional,
colonial para os africanos, né? E esse era um tipo de discurso mobilizado, reiterado para justificar o trabalho compulsório, né? E como eu mencionei antes, né, para implementar a extração do látex, para construir fábricas, para produzir e exportar a borracha, havia todo esse sistema de concessionárias, né? Ou seja, de companhias de exploração que respondiam, claro, à administração colonial e que foram responsáveis pela exportação de toneladas e toneladas anuais de borracha. E para manter a ordem social e controlar esses trabalhadores, havia a Force Publique, né, que eu mencionei agora há pouco, né, que era uma espécie de organização policial, organização militar, criada no século XIX e que tinha como um dos seus objetivos fiscalizar o trabalho de extração da borracha, né? E outra função da Force Publique também era coibir as aldeias que, de alguma forma ou de outra, não obedeciam às regras impostas pelo contexto colonial. Os soldados da Force Publique foram acusados e denunciados de empregar métodos violentos e cruéis para obrigar os trabalhadores a extrair a borracha. Um dos métodos utilizados que eu mencionei agora há pouco era fazer mulheres e crianças reféns nas aldeias, que só seriam liberadas depois da entrega de uma quantidade satisfatória de borracha, né? O período de maior extração de borracha acontece nessa década de 1890. Havia uma grande demanda por borracha como consequência da Revolução Industrial, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e também é nesse período que os métodos de trabalho forçado vão se tornar cada vez mais cruéis, principalmente com as mutilações de membros, né, das mãos, sobretudo em casos de desobediência ou de fugas das aldeias ou dos campos de trabalho. Por fim, eu acho que é preciso também fazer um parênteses muito pequeno, né, e destacar os impactos ambientais do colonialismo e da extração predatória para a retirada do látex, né? Várias regiões de povoamento natural dessas plantas e árvores onde se extrai o látex foram completamente devastadas na África Central, né? Tem uma história ambiental do colonialismo, né, que a gente também precisa aqui mencionar. O primeiro europeu que se tem registro a chegar nesse território foi o navegador português Diogo Cão, em 1483. E durante bastante tempo, o reino português foi a principal potência a explorar o lugar. E bom, quando a gente fala no Estado Livre do Congo, a gente está falando de uma entidade política que se formou ali por 1885, um período onde vários avanços tecnológicos tinham aparecido, e um deles foi a fotografia, que foi muito importante para que as atrocidades do Congo chegassem nas pessoas posteriormente, né? Você pode falar sobre o papel das fotografias, das denúncias internacionais, como por exemplo as denúncias de missionários ou de ativistas? Dá pra gente falar que houve uma influência de uma opinião pública a respeito do que acontecia ali para que esse empreendimento acabasse? Bem, eu acho que nesse ponto, né, nesse momento, já está muito claro que a exploração colonial no Estado Livre do Congo se fez com amplas doses de violência, né? Violências físicas, o recrutamento forçado de trabalhadores, punições físicas, execuções arbitrárias, mutilações que deixaram um rastro inegável de violência. Não existem números precisos sobre a quantidade de mortos nesse contexto. Existem estimativas, né, que variam de 1 a 15 milhões, de 3 a 8 milhões de mortes, que foram provocadas, enfim, né, não só pelos maus tratos nos campos de trabalho, mas também pela fome, pela difusão de doenças que vão se agravar nesse período, né, especialmente a varíola, a doença do sono. Essas violências começam a ser denunciadas já no finalzinho do século XIX e no começo do século XX. E essas denúncias vão gerar um debate internacional, né, um debate acalorado sobre a crueldade contra
as populações no Estado Livre do Congo. Uma parte dessas denúncias, como você mencionou, foi promovida pelos missionários que trabalhavam no Congo e que estavam se inserindo nessa região desde a década de 1870, mas sobretudo na década de 1890. Quem eram esses missionários, né? Uma parte desses missionários era católica, mas também tinha um número muito expressivo de missionários evangélicos que se instalaram no Congo. Esses missionários, eles atuavam na evangelização e também na educação cristã, também estavam envolvidos no combate ao tráfico, né? No combate à escravidão, e de um modo geral, esses missionários ficavam períodos bastante prolongados no Congo, né? Ou seja, eles tinham um contato mais prolongado com as aldeias nos interiores do Congo e uma convivência mais contínua com o cotidiano dos trabalhadores da borracha, dos trabalhadores do marfim. E já no começo da década de 1900, começam a circular notícias dos abusos de poder e das crueldades no Congo, que vai dar início ao que nós poderíamos chamar de uma campanha de proteção aos direitos humanos, sobretudo na imprensa internacional. E muitas dessas denúncias eram promovidas por esses missionários, né, que publicavam em revistas missionárias, denunciando as atrocidades cometidas na exploração da borracha, as mutilações em massa, e são esses textos e essas imagens que vão alimentar a opinião pública e que vão contribuir para denunciar a crueldade e a arbitrariedade das autoridades no Estado Livre do Congo. Algumas figuras foram particularmente importantes nisso. O primeiro foi um missionário afro-americano, o William Shepard, que era um missionário presbiteriano e que atuou durante muito tempo junto dos povos Cuba e inclusive deixou registros quase que etnográficos sobre os Cuba, né? E o Shepard também documentou as mutilações, né? E usou uma câmera fotográfica, né? Uma câmera Kodak, para fotografar homens que haviam sido mutilados pelas forças coloniais, né? Mais tarde, o Shepard escreveu um relatório a respeito dos abusos coloniais e foi uma das primeiras vozes a denunciar as violências no Congo. Outra figura importante também foi o Edmund Morel, que era um jornalista britânico e que escreveu diversos textos para jornais denunciando as atrocidades cometidas no Congo, né? O Morel foi um crítico das explorações do trabalho forçado, publicou diversos panfletos que provocaram a opinião pública contra o Leopoldo II, e ele também, né, o Morel também foi um dos fundadores da Associação para a Reforma do Congo. É uma organização que reuniu mais de 1.000 pessoas na sua fundação e que tinha a participação de vários outros intelectuais que também escreveram livros e panfletos condenando as ações belgas, né, as ações do Leopoldo II no Estado Livre do Congo. Por fim, mas não menos importante, cabe lembrar da Alice Harris, que era uma missionária britânica, passou 7 anos numa missão no Congo, acompanhando o seu marido, que também era missionário. A Alice Harris vai para o Congo com uma câmera fotográfica, produziu centenas de imagens e muitas fotografias dos maus tratos e das mutilações. São as fotografias da Alice Harris que vão ser amplamente veiculadas na imprensa internacional e que vão ser utilizadas quase como uma prova jurídica, né, com uma evidência das atrocidades cometidas no Estado Livre do Congo, né? As fotografias da Alice
Alice Harris, elas começam a ser publicadas por volta de 1903, que é um momento em que já se começava a falar abertamente sobre as atrocidades cometidas no Congo, e essas fotografias acabaram servindo, como eu falei, né, como prova dos crimes, né? E aí, diante da avalanche de denúncias, o Leopoldo II também mobiliza os seus contatos na imprensa para publicar textos a seu favor, né? O que vai dar origem a uma verdadeira batalha na imprensa, travada entre os críticos e os apoiadores do Leopoldo II com relação à questão do Congo, né? Então, resumidamente, né, essa virada do século XIX para o século XX, né, a primeira década do século XX, é o momento em que há um ativismo muito intenso buscando denunciar as atrocidades, as violências cometidas no Estado Livre do Congo, né? Uma parte dessas denúncias é produzida por missionários, né, como o William Shepard e como a Alice Harris, e é nesse contexto que a câmera fotográfica, né, a fotografia passa a ser mobilizada como uma força de denúncia, né, uma força política para contestar, para denunciar as violências cometidas, as atrocidades cometidas no Estado Livre do Congo. Aqui a gente entra num ponto um pouco delicado, porque é a discussão do conceito de genocídio se aplicando ou não nesse assunto. Quando a gente fala sobre isso, né, sobre genocídio, dependendo do recorte e tal, rola toda uma histeria nas redes sociais, né? Então, se você chega e fala assim, olha, o que aconteceu no Estado Livre do Congo não se aplica no conceito de genocídio, você ouve, né, o pessoal ficar indignado, vai falar que não, vocês estão falando isso porque é na África, se fosse branco, não sei o quê. Só que assim, a gente já tem um episódio aqui no História FM sobre o conceito de genocídio, explicando os parâmetros, inclusive explicando que a morte de milhões de pessoas pode não ser genocídio se não se encaixar em certos parâmetros. O grande problema dessa discussão é que o genocídio é um conceito jurídico, então ele tem certas normas, digamos assim. Só que ele foi abraçado como um conceito moral. E aí, se você não usa ele em certas situações, você pode ser acusado de estar passando pano para genocídio ou coisas do tipo. Como se um massacre de milhões de pessoas fosse diminuído se ele não encaixar nessa categoria, né? Quando claramente não é o caso. Um massacre de milhões vai ser sempre uma coisa completamente absurda, recebendo ou não esse rótulo, né? E todo esse ruído desqualificado das redes sociais, ele mais atrapalha do que ajuda os debates historiográficos. Só que eu também sei que, às vezes, seguindo critérios técnicos, dois historiadores podem ter opiniões completamente opostas, né? E eu sei que aquele jornalista, o Adam Rothschild, que é o autor do livro Fantasma do Rei Leopoldo, ele defende que não foi um genocídio. Mas aí, no teu caso, qual a tua interpretação sobre isso? Você conhece autores que defendem que o que aconteceu no Estado Livre do Congo teria sido um genocídio? E, se for possível, né, você consegue explicar quais são os argumentos que defendem que foi ou não foi um genocídio? Eu acho que mais do que um tema sensível, esse é um debate em aberto. O conceito de genocídio é um conceito relativamente recente, e o debate sobre genocídios na África colonial é um debate mais recente ainda, né? O Adam Rothschild, no Fantasma do Rei Leopoldo, ele adota uma posição bastante cautelosa, eu diria, afirmando que a violência praticada no Estado Livre do Congo não se enquadraria num sentido estrito nessa definição jurídica de genocídio, consagrada, né, pelo direito internacional, e que pressupõe a intencionalidade, né, a intenção deliberada de destruir, no todo ou em parte, uma população, né, um grupo nacional, um grupo étnico, um grupo racial ou religioso, né? Mas ainda assim, o livro do Adam Rothschild alimentou o debate, né? O trabalho dele demonstra de maneira bastante consistente que o regime instaurado nos tempos do Leopoldo II produziu um número de mortes de uma magnitude comparável ao de genocídios reconhecidos, né? Como eu mencionei antes, não existem estimativas precisas de quantas pessoas morrem nesse momento, mas existem
estimativas, né, de 1 a 10 milhões, 3 a 8 milhões, né. O Rothschild, ele identifica 3 causas centrais e interrelacionadas para esse colapso demográfico, né. A violência direta, né, as execuções diretas, a fome, a exaustão ou a exposição a condições climáticas e a disseminação de doenças, né, especialmente a varíola e a doença do sono. O que ainda se soma uma quarta variável bastante crucial, que é a queda na taxa de natalidade, né. Existem alguns dados demográficos já da década de 1910, 1920, que apontam uma queda muito expressiva na quantidade de população estimada para essa região. O historiador Mark Levine, ele tem um capítulo que está no livro Empire, Colony e Genocide, e ele chama a nossa atenção para o fato de que no final do século XIX e no começo do século XX, esse é um período marcado por vários episódios recorrentes de violência extrema em contextos coloniais. É o caso do genocídio dos Nama e dos Herero na Namíbia, é o caso da repressão brutal contra os Maji-Maji no Tanganica, na atual Tanzânia, é o caso da violência britânica contra os Ndembele e os Shona na Rodésia do Sul, que é o atual Zimbábue. Muitos desses episódios, né, talvez com exceção do caso dos Nama e dos Herero, nem sempre foram classificados como genocídios, embora eles tenham envolvido experiências estruturais de extermínio e violência em larga escala, né? No caso do Congo, o Levine argumenta que a exploração do marfim e da borracha vai produzir uma catástrofe demográfica sem precedentes, talvez até maior do que aquela causada por ataques militares abertamente exterminadores em outros contextos coloniais, né? Então, o Levine reconhece a existência de atrocidades generalizadas e diretas contra as comunidades que resistiam à exploração do trabalho, mas ele sustenta que a maior parte dessas mortes em massa acontece sem uma intencionalidade genocida explícita, né? Ou seja, não é um projeto, na interpretação do Mark Levine, não é um projeto consciente de extermínio, mas sim a hiperexploração econômica, o capitalismo, que teria sido o motor principal da miséria, do deslocamento forçado e do colapso populacional da bacia do Congo num espaço relativamente curto de tempo. Já outros autores, como o historiador Jim Pavlakis, entende que as atrocidades cometidas no Estado Livre do Congo tiveram proporções que se enquadram nas definições de genocídio adotadas pelo direito internacional, especialmente porque a lógica do sistema de governo colonial e de exploração econômica tendia implacavelmente para atrocidades e extermínios em massa, né? Então, na interpretação do Jim Pavlakis, né, se havia intenção ou não, o massacre só terminou com o fim do próprio Estado Livre do Congo, né? E os seus efeitos a longo prazo reverberaram por muitos anos, por muitas décadas depois, né? Então, em resumo, né, ainda tem muito a se debater sobre esse tema. Essa controvérsia, né, do genocídio do Congo não se limita apenas a uma disputa de terminologias ou sobre a aplicação ou não do conceito de genocídio, né? Envolve outras questões, né, sobre como compreender a violência colonial, né, como compreender a responsabilidade histórica dos impérios europeus com a violência colonial e também os limites, né, das categorias jurídicas que mobilizamos para interpretar, classificar esses contextos de violência extrema, né? Então, nesse sentido,
o caso do Congo ainda permanece como um campo aberto de debate historiográfico, e eu acho que é um debate bastante importante para pensar nessas relações, né, entre capitalismo, colonialismo, violência estrutural e extermínio em massa, não apenas na história da África, mas também na história global. Anos depois, em 1876, o rei Leopoldo II da Bélgica sediou uma conferência geográfica em Bruxelas. Convidou exploradores, geógrafos e missionários para, supostamente, organizar uma associação humanitária para civilizar e melhorar a vida dos africanos. Por mais que o Estado Livre do Congo, pelo menos durante ali o período que ele existiu brevemente, ele tenha sido uma propriedade particular do Leopoldo II, eu imagino que a Bélgica tenha se beneficiado desse domínio, né? Então eu queria entender a maneira que a Bélgica cresceu a partir da exploração do Congo, tanto no enriquecimento do Estado, quanto no financiamento de obras, infraestrutura, símbolos nacionais, tudo isso ali em território europeu, usando riquezas que vieram da África, né? E como é que o Leopoldo II era visto na Bélgica no período em que ele tinha o Congo? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, é importante frisar que os grupos que foram mais diretamente beneficiados pela exploração colonial no Estado Livre do Congo eram os grupos das elites capitalistas, né? Inclusive o próprio Leopoldo II, que reuniu uma fortuna pessoal imensa com a exploração do Congo, mas também os empresários e banqueiros vinculados às companhias concessionárias e que efetivamente lucravam com a exploração do trabalho e de recursos naturais na África Central. Então a gente está falando aqui de grandes elites empresariais, industriais, multinacionais e que investiam na exploração colonial. No entanto, né, na prática, muitos desses recursos transbordavam para as economias europeias, contribuíam, né, com o crescimento dessas economias, contribuíam com obras públicas, infraestrutura, com a construção de símbolos urbanos, de símbolos nacionais que foram financiados com recursos coloniais, que foram financiados direta ou indiretamente como recursos coloniais. Alguns setores, né, como o transporte, a construção, a indústria pesada também se beneficiaram com recursos oriundos da exploração colonial. E ainda hoje, em Bruxelas, né, na Bélgica, tem vários monumentos e símbolos desse passado colonial, né? Um exemplo disso é um monumento aos chamados pioneiros belgas do Congo, muitas aspas nessa expressão pioneiros belgas, porque é o termo que era usado para designar esse monumento, que é um monumento que está no Parque do Cinquantenaire, que é um parque que foi criado para comemorar os 50 anos da independência da Bélgica. É um monumento que foi erguido em 1921, né, ou seja, quando o Congo já era uma colônia do Estado belga, mas que carrega muito desse discurso colonial difundido desde os tempos do Leopoldo II. Né? É um monumento que elogia os soldados belgas que muito bravamente teriam se lançado à África para combater a escravidão. Outro exemplo é o chamado Museu do Congo, que atualmente é conhecido como Africa Museum, em Tervuren. Esse museu ele foi criado em 1897, explicitamente para glorificar a obra civilizatória, com muitas aspas, da Bélgica no Congo. Era adornado por estátuas que celebravam o Leopoldo II como um pioneiro, um benfeitor, né? E isso se conecta ao modo como que o Leopoldo II era visto na Bélgica, né? E eu acho que é preciso que a gente lembre aqui que o Leopoldo II investiu pesadamente na construção da
sua autoimagem, inclusive porque muitos dos seus empreendimentos coloniais dependiam dessa autoimagem, né? O Leopoldo II construiu em torno de si uma autorrepresentação de um rei visionário, que traria progresso à Bélgica, um filantropo, ativamente envolvido na luta contra a escravidão, né, contra o tráfico no Congo. E também é importante frisar, né, para finalizar, que durante muito tempo a maioria da população belga não tinha acesso às informações sobre a violência no Congo e, portanto, tinha acesso mais direto a esse discurso idealizado produzido pelo próprio regime do Leopoldo, né? É só alguns anos mais tarde, com a campanha da Associação pela Reforma do Congo, que essa imagem idealizada do Leopoldo II começa a ser desconstruída em partes, porque nas décadas seguintes, muito dessa imagem oficial, dessa idealização, dessa autoimagem do Leopoldo II continuou preservada em monumentos, em símbolos, em estátuas. Mesmo com a violência extrema, a ocupação belga no Congo durou até 1908. Como é que se deu o fim da posse pessoal do Congo por parte do Leopoldo II? Existiram pressões internas na Bélgica que levavam a essa mudança? Ou foi algo que mudou na política internacional a respeito de colonialismo? Enfim. E o fim desse formato de colônia não significou que o país ficou livre, né? Ele passou de colônia do Leopoldo II para ser uma colônia da Bélgica, de qualquer forma, né? Como eu mencionei agora há pouco, né? No começo do século XX, tinha um movimento internacional de denúncias contra as atrocidades do Congo, né? Em grande medida, essas denúncias eram promovidas pelos missionários e pelos ativistas da Associação pela Reforma do Congo, que vão gerar um debate internacional sobre a crueldade usada pelos agentes do Leopoldo II. Como eu disse agora há pouco, né, essa associação ela tinha milhares de membros, entre eles intelectuais bastante influentes, como o escritor polonês Joseph Conrad, o escritor britânico Arthur Conan Doyle e o estadunidense Mark Twain. E todos eles escreveram textos, livros, panfletos que reiteravam essas denúncias contra o Leopoldo II, né? O Joseph Conrad escreveu o famoso romance O Coração das Trevas, muito inspirado no período em que ele trabalhou na marinha mercante na África Central. O Conan Doyle, que é mais conhecido entre nós como o autor de Sherlock Holmes, escreveu um panfleto chamado O Crime do Congo, onde ele procurava denunciar as violências dos direitos humanos no Congo, e em pouco tempo essas denúncias internacionais vão pressionar o Leopoldo II ao ponto dele criar uma comissão de inquérito para verificar as acusações. Essa comissão foi criada em 1904, ela era composta por juízes que foram para o Estado Livre do Congo para verificar as acusações, que vão coletar uma grande quantidade de testemunhos de trabalhadores e de relatos sobre os abusos cotidianos no Congo, como, por exemplo, os relatos de trabalhadores que tiveram as mãos decepadas, os membros mutilados pelos agentes da Force Publique, né? A comissão teve um impacto imenso nas relações diplomáticas europeias e também, claro, junto aos grupos de direitos humanos, né? Ela vai contribuir para mover a opinião pública contra a administração do Leopoldo II no Congo e, dessa forma, no final de 1908, o Estado Livre do Congo deixa de ser uma posse particular do Leopoldo II e passa a ser uma colônia formalmente anexada pela Bélgica, né? Passa a ser uma colônia belga gestada pelo Estado belga num modelo mais clássico, digamos assim, de administração colonial, né? O Leopoldo II morre pouco tempo depois, né? Ele morre poucos meses depois da anexação do Congo, né?
Claro que esse momento também coincide com um período em que o parlamento belga já estava mais interessado na anexação de colônias, né? Então não era necessariamente um gesto de filantropia, mas sim haviam, enfim, interesses políticos, interesses comerciais na anexação desses territórios, né? Então, a partir daí, o Congo passou a ser administrado diretamente pelo Estado belga, em especial pelo Ministério das Colônias, que vai muito rapidamente promover algumas mudanças no sistema de trabalho e principalmente naquele sistema de extração de borracha, que passou a ser facultativa, né? Então, em resumo, né, o fim do governo pessoal do Leopoldo II sobre o Congo não necessariamente significou o fim do colonialismo belga naquela região, né? O regime colonial ainda vai perdurar por mais 50 anos no Congo, que só vai se tornar independente já no começo da década de 1960. Aqui a gente dá um salto temporal para meados de 2020 em particular, né? Que rolou ali um movimento na Bélgica para derrubada de estátuas de Leopoldo II, que eu não sei se foi algo que veio do Estado ou se a população se mobilizou e derrubou, enfim, eu não sei muito desses detalhes. Mas eu queria entender sobre a memória de Leopoldo II na Bélgica contemporânea, né, nas últimas décadas, ou talvez até a trajetória da memória de Leopoldo II da época do fim da colônia até hoje, enfim, o que é que você poderia falar sobre isso? O que eu posso te dizer é que esse debate sobre a memória do Estado Livre do Congo, do Leopoldo II, do Congo belga, na Bélgica, é um debate recente, relativamente recente, e é um debate bastante complexo. A gente está falando aqui dos últimos 20, 30 anos em que essa memória do passado colonial tem sido mais do que revisitada, ela tem sido problematizada, né? Porque, veja bem, no começo do século XX, logo depois de 1908, né, que é quando o Congo vira uma colônia do Estado belga, as elites políticas, as elites intelectuais na Bélgica promoveram uma espécie de culto em torno do Leopoldo II, que era lembrado como um pioneiro, um visionário, um fundador da grandeza colonial, quase que uma narrativa hagiográfica que predominou durante boa parte do século XX. Quando a gente chega na metade do século XX, né, nos anos 50, 1960, que é o período das independências na África, alguns historiadores começam a questionar essa memória idealizada do colonialismo, mas de um modo geral essa crítica não chega até um público mais amplo na Bélgica, né? E de um modo geral a historiografia belga não estava interessada nesse debate. Aí a gente chega nos anos 90 e no começo dos anos 2000, que é quando esse debate vem à tona. Primeiro, por causa da publicação do Fantasma do Rei Leopoldo, do Adam Hochschild, que nós já mencionamos esse livro antes, né? Esse livro é publicado em 1998, é um livro que tem dados quantitativos sobre os mortos no Estado Livre do Congo e vai suscitar várias dessas reflexões, vários desses debates sobre o passado colonial, sobre a memória do colonialismo belga, sobre se era ou não era um genocídio, né? E poucos anos depois, né, em 2001, o Ludo de Witt publica o The Assassination of Lumumba, que era um livro que discutia o papel da Bélgica, né, de agentes belgas, do governo belga, no assassinato do Patrice Lumumba, que, como a gente sabe, era um dos principais líderes dos movimentos de independência na Bélgica. Esses livros vão provocar um debate sobre a responsabilidade moral da Bélgica, né? Vão provocar um debate sobre a memória do período colonial, e esse debate vai se prolongar nos anos seguintes, em especial em 2008 e 2010. 2008 é quando completam os 100 anos do Congo belga e 2010 é quando se comemoram os 50 anos da independência do Congo, né? E é um momento em que vai estimular novas leituras críticas sobre a memória, sobre o passado colonial, mas ao mesmo tempo é um momento em que a gente vai encontrar, né, principalmente na mídia, na TV, no mercado editorial,
uma espécie de nostalgia colonial, principalmente pela publicação de autobiografias, de memórias de cidadãos belgas que tinham vivido no Congo durante o período colonial e que esboçavam uma certa idealização, uma certa saudade, uma nostalgia desse período colonial. Nesse mesmo período, aparecem outras vozes problematizando a memória da violência colonial, né? Problematizando essa memória idealizada do colonialismo. E um caso que eu acho que ilustra muito bem isso são as vozes dos congoleses residentes na Bélgica, principalmente artistas congoleses ou descendentes de congoleses, sobretudo do hip hop, e que usaram da musicalidade, né, para discutir racismo, segregação, para discutir violência colonial. Artistas como Pichu Conga, MC Balo, Fred Massamba, que são de uma geração mais jovem de imigrantes congoleses ou de descendentes de imigrantes congoleses que cresceram na Bélgica, né, ou passaram boa parte das suas trajetórias na Bélgica. A imigração congolesa para a Bélgica ela começa a ganhar forma muito recentemente, a partir dos anos 90, que tem uma presença mais crescente, né, de imigrantes congoleses na Bélgica. E esses artistas, né, esses músicos, revisitam figuras históricas como o Leopoldo II, como o Patrice Lumumba, para discutir as cicatrizes deixadas, né, pelo passado colonial e as formas de confronto, né, diante da violência colonial. Alguns anos mais tarde, também foi criado o coletivo CMCLD, que é a sigla de Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations, coletivo Memória Colonial e Luta contra as Discriminações, que é um coletivo pan-africano fundado na Bélgica, fundado em Bruxelas, se eu não me engano, com o objetivo de sensibilizar o público a respeito do passado colonial, sensibilizar o público a respeito da continuidade do racismo no tempo presente e também um trabalho meio que de memória, de história pública, né, de reivindicar a descolonização dos espaços públicos em cidades como Bruxelas, onde, como eu mencionei agora há pouco, né, tem ainda símbolos ou monumentos que remetem a esse passado colonial. Esse debate também envolveu uma série de discussões sobre a descolonização dos museus, que é um tema, enfim, global, né? Não é específico da Bélgica, mas levou ao fechamento do Museu do Congo. O Museu do Congo é um museu que foi criado no século XIX, num contexto colonial. Ele ficou fechado durante 5 anos, entre 2013 e 2018, enquanto os seus curadores repensavam a estrutura desse museu, né, o seu discurso, a sua função social. Ele é reaberto em 2018, né, agora já com um outro nome, uma outra roupagem, né, é o Africa Museum, e com a reabertura, o museu também passa a agregar obras de artistas congoleses contemporâneos, em especial o trabalho do Aimé Mpane, que é um artista congolês e que criou algumas instalações que estavam ou estão no museu e que dialogam criticamente não apenas com o passado colonial, mas também com a presença desses símbolos coloniais dentro do museu, né? E com o movimento Black Lives Matter, né, em 2020, esse debate ressurge mais forte na Bélgica, assim como em outras antigas metrópoles, né, em antigos territórios coloniais. Como você mencionou, né, na Bélgica, esse momento vai suscitar manifestações contra espaços físicos relacionados ao passado colonial, como, por exemplo, as
estátuas do Leopoldo II. Muitas dessas estátuas foram, enfim, né, alvo de manifestações públicas, de pressões que levaram as municipalidades a retirar essas estátuas, mas esse contexto também gerou um debate contra uma espécie de amnésia colonial, né, que alguns autores chamam de The Great Forgetting, né, ou o grande esquecimento que se construiu durante muito tempo em torno das atrocidades cometidas no Estado Livre do Congo, né. No mesmo ano, em 2020, o rei da Bélgica reconheceu publicamente o envolvimento da Bélgica no passado colonial, né, a primeira vez que o chefe de Estado belga reconhecia essa questão, e foi criada uma comissão, uma espécie de comissão da verdade para investigar o papel do Estado belga no colonialismo na África Central, não apenas no Congo, mas também em Ruanda e Burundi, né? Acho importante a gente lembrar que Ruanda e Burundi eram colônias da Alemanha, a Alemanha perde essas colônias na Primeira Guerra Mundial e elas passam então a serem administradas pela Bélgica. E um dos efeitos dessa comissão ganhou forma em 2002 com a aprovação de uma lei que estabelece os procedimentos legais para devolver objetos culturais, objetos de valor histórico, que foram apropriados, saqueados durante o período colonial, né? Então, resumidamente, né, é um processo mais amplo, né? Um processo global, transnacional, de disputas por memórias e de debates sobre o passado colonial. E aqui a gente está falando, né, de movimentos como Black Lives Matter, mas também o Rhodes Must Fall, que vai aparecer na África do Sul e na Inglaterra um pouquinho antes, o debate sobre as estátuas de bandeirantes no Brasil. Então, é isso, né? A derrubada das estátuas do Leopoldo II, ela faz parte desse contexto maior e demonstra como que esse passado colonial ainda suscita discussões no tempo presente. A atual República Democrática do Congo é um dos maiores países em área do mundo, e sua capital, Kinshasa, é a cidade com maior população falante de francês. Sob seu solo riquíssimo estão reservas estimadas em 24 trilhões de dólares em ouro, cobalto, cobre, diamante e colombita tantalita, essencial para a indústria de tecnologia. Queria te perguntar sobre essa questão de reconstrução do Congo depois da colonização, né? Eu sei que pode parecer uma pergunta meio óbvia, mas quais foram os principais desafios herdados do período colonial e de que maneira esse passado ainda impacta a política no Congo na atualidade, né? E é até curioso que a gente está gravando isso aqui pouquíssimos dias depois de um acidente que rolou lá no Congo, de uma mina, acho que era uma mina clandestina, não sei, que desabou, e se eu não me engano umas 200 pessoas ou morreram ou ficaram soterradas. Eu tô um pouco por fora dos detalhes, mas a questão é que o Congo ainda enfrenta desafios duríssimos ainda hoje, né? Então, que desafios são esses? Bem, assim como em outros lugares que viveram um passado de exploração colonial, o colonialismo deixou cicatrizes muito profundas na África Central, né? E aqui mais especificamente no Congo, né? A gente está falando de mais de 20 anos posse pessoal do Leopoldo II e mais de 50 anos enquanto uma colônia do Estado belga, que continuou privilegiando, né, todo esse sistema de exploração e comércio, né? Ainda que algumas mudanças tenham sido feitas, né, a partir do momento que o Congo virou uma colônia do Estado, houveram várias continuidades, né, como, por exemplo, a ausência de qualquer interesse estatal em investir em setores essenciais, como na educação da população local, né. A exploração das riquezas naturais, das riquezas minerais continuou ativamente nas décadas seguintes,
seguintes, como por exemplo na exploração do cobre na região de Katanga. E essa política econômica levada a cabo pela administração colonial envolveu alguns investimentos, né, na construção de ferrovias, no desenvolvimento de alguns setores da saúde, mas também gerou o empobrecimento das zonas rurais, o crescimento desenfreado de cidades e centros urbanos, né, inclusive com a chegada de trabalhadores vindos de outras colônias. Um sistema de segregação racial e discriminação continuou a persistir no Congo belga, né, uma espécie de apartheid que incluía zonas urbanas que eram frequentadas apenas por europeus e zonas ocupadas apenas por africanos. Ao longo da primeira metade do século XX, houveram vários movimentos de resistência a essa exploração colonial belga, né, como confrontos armados, mas também outras formas de resistência, principalmente no campo das religiosidades e dos movimentos do cristianismo africano. Mas é a partir dos anos 50 que começa a ganhar força os movimentos favoráveis à independência política do Congo, né, principalmente nesse clima pós-Segunda Guerra Mundial, que foi mais favorável às lutas pela descolonização em diversas partes do globo, né. É um período em que surgem organizações políticas e partidárias, que em alguns casos surgiam primeiro como organizações culturais e depois assumiam um perfil mais estritamente político. Já no final dos anos 50, esse movimento pela independência se torna mais radical, pressionando o governo belga a promover reformas políticas, né? E uma das figuras que se destaca nesse momento foi o Patrice Lumumba, que fazia parte de um dos grupos políticos mais influentes nesse contexto de independência e que mais tarde foi o primeiro-ministro da República Democrática do Congo logo depois da independência, né? O Congo, ele se torna independente em 1960 num clima de otimismo que vai durar muito pouco. E isso porque poucos meses depois tem início um período de crise política e de violência, o assassinato do Patrice Lumumba e um golpe de Estado que vai levar ao poder um militar, o Joseph Mobutu, né? O Mobutu ficou no poder no Congo de 65 até 1990, governando o Congo quase como uma reserva privada e construindo todo um sistema de nepotismo, corrupção e poder pessoal que acabou resultando na fragilização do Estado, né? Então, para resumir, né, é muito complexo falar sobre esse processo de reconstrução do Congo depois da sua independência, e isso porque esse foi um período marcado por extrema instabilidade política e violência produzida depois de décadas de domínio colonial, né? No Congo, assim como em outros antigos territórios coloniais, o colonialismo deixou um legado de instituições políticas fragilizadas, uma economia voltada para a extração de recursos e não necessariamente para o desenvolvimento interno, e uma espécie de brutalização das relações sociais e do mundo da política. E essas cicatrizes, né, esse legado continua a impactar o Congo na atualidade, né? Isso fica nítido, por exemplo, nos conflitos armados, envolvendo, sobretudo, a disputa por áreas de mineração como o cobalto, o coltan, né? Isso também fica nítido na fragilidade do Estado congolês, e também na continuidade de práticas autoritárias, de violações de liberdades civis, na continuidade da dependência externa. Então esses desafios são desafios herdados, né, do período colonial e aprofundados no pós-independência. E são muito ilustrativos, né, daquilo que o Achille Mbembe, né, o filósofo camaronês Achille Mbembe,
vai chamar de pós-colônia, né? Ou seja, como que essas estruturas de violência, exploração, corrupção continuam mesmo depois do fim, do término oficial do domínio colonial, né? Então, o Estado, o Congo, a República Democrática do Congo atual, enfrenta, né, uma série de desafios que também estão muito vinculados, né, a essas cicatrizes deixadas por décadas de exploração colonial. Para encerrar o programa, 2 perguntinhas rápidas. Primeiro, um professor leva esse tema para a sala de aula, ensino básico ou superior, não sei. Ele dá uma aula sobre isso e ele quer debater com a turma. Que debate você acha que os professores podem trazer para a sala de aula sobre esse tema? Em primeiro lugar, eu acho que esse é um tema importante para pensarmos a história da África, sobretudo os impactos do colonialismo no continente africano, a violência colonial, mas também as resistências e iniciativas africanas diante desse contexto, né? Então, o primeiro debate, né, que eu acho que é importante e relevante é o debate em torno da história da África, né? Isso, claro, se conecta com um segundo tema, que é o tema do imperialismo, né? Não apenas num sentido de discutir historicamente o que foi o imperialismo, mas também num sentido de desnaturalizar o colonialismo, né? Desnaturalizar o imperialismo, né? Ajudar os nossos alunos a localizarem historicamente como que o colonialismo se construiu, como que os impérios ultramarinos se construíram e também como que eles foram desmantelados já no século XX, né? E em terceiro e último lugar, mas não menos importante, eu acho que esse é um tema que também pode ser pensado junto com conteúdos sobre a Revolução Industrial. Porque, afinal de contas, né, muitas das matérias-primas que alimentavam, né, a produção industrial na Europa e nos Estados Unidos não vinham da Europa e dos Estados Unidos, né, vinham de outros continentes, né, vinham da África, vinham da Ásia. Então, eu acho que a gente às vezes esquece, né, desses dois lados da moeda, né, da industrialização de um lado e do colonialismo de outro. Então, acho que a história da África, o imperialismo e a Revolução Industrial são temas, são debates, né, que os professores podem trazer para a sala de aula para falar sobre o Estado Livre do Congo. Por décadas, um país africano inteiro foi colocado a serviço pessoal de um único rei europeu, um dos regimes colonialistas mais cruéis da história. Agora, o legado desse rei está sendo revisto dentro de casa, em meio a protestos, investigações e retratações históricas. E por fim, 3 livros sobre o tema. Pode ser em inglês, porque eu sei que tem uma escassez de livros em português sobre isso. O que você recomenda para o pessoal? Bom, em primeiro lugar, é um livro que foi publicado em português, mas infelizmente está fora de edição, que é O Fantasma do Rei Leopoldo, do Adam Hochschild. É um livro que nós mencionamos em alguns momentos nessa entrevista. Eu acho que talvez seja um dos poucos livros sobre o Estado Livre do Congo que está publicado em língua portuguesa. Suscitou vários debates quando foi publicado, lá na década de 1990, e é um texto que traz informações quantitativas e qualitativas sobre esse contexto de violência colonial. O segundo livro que eu gostaria de recomendar é um romance que eu mencionei ao longo desse episódio, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? O Conrad era um escritor polonês que passou boa parte da sua vida na Inglaterra, viveu entre o século XIX e o começo do século XX, atuou na Marinha Mercante, esteve na África Central e escreveu esse romance como uma tentativa de denunciar a violência, a insanidade do colonialismo na África Central. É um texto do século
século XIX, do começo do século XX. É um texto que foi amplamente debatido e criticado e problematizado pelos críticos pós-coloniais, né? O Chinua Achebe tem um texto problematizando o Coração das Trevas, o Edward Said tem um texto problematizando o Coração das Trevas, mas eu acho que ele é um romance interessante, inclusive para se pensar enquanto fonte histórica dos debates sobre o Congo belga nesse momento, né, em que as denúncias se intensificam. E por fim, e por último, mas não menos importante, aí sim eu vou recomendar um livro em língua inglesa, que infelizmente não tem edição no Brasil, que é um livro do historiador congolês Jorge Zongola Talaja, que se chama The Congo from Leopold to Kabila, né? Que é uma espécie de história social, história política do Congo do século XIX até o final do século XX. É um texto que tem uma coisa quase que introdutória para a história do Congo, escrito para o público não acadêmico, mas com uma linguagem, né, que deriva da pesquisa acadêmica, e acho que é um livro essencial para pensar não apenas o passado colonial, mas também os desafios enfrentados pelo Congo na atualidade. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Então é isso, gente. Evander, tem alguma consideração final? Quero apenas agradecer novamente pelo convite para participar desse episódio. O tema é um tema bastante relevante para pensarmos história da África, história do colonialismo, violência colonial, e espero em alguma medida ter contribuído para as reflexões e para as discussões sobre esse tema. Muito obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que esse podcast só existe graças ao apoio generoso de nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria. E claro, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, tá aqui embaixo na descrição o link também. Tem os links dos meus cursos e mais um monte de coisa, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.